Pessoal, hoje nós estaremos falando da matéria que é mais cobrada nos vestibulares, qualquer tipo de vestibular, Unesp, USP, o próprio Enem. Essa é a matéria chamada Era Vargas. Era Vargas, que ela tem 3 períodos: governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e por último, temos o chamado Estado Novo, também conhecido como a ditadura de Vargas, que vai de 1937 até 1945. Nós vamos falar agora sobre o chamado governo provisório, que de provisório não tinha muito, tinha mais características permanentes do que provisório. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Bom, como nós já sabemos, Vargas chega no poder através de um golpe, através de problemas que teve com Washington Luiz, com Júlio Prestes e com João Pessoa, aquela questão envolvida da Paraíba. Isso que nós já vimos em aulas anteriores. Essa chegada no poder de Vargas, através de um golpe, é a denominada Revolução de 1930. Pessoal, sempre que a gente nós falarmos Revolução de 1930, é Vargas, é o golpe através do qual Vargas entrou no poder. Por que golpe, Netão? Porque toda vez que um candidato ele não entra no poder, ou melhor, ele entra no poder sem ser pela via democrática, nós chamamos de golpe. Netão, mas o presidente ele renuncia, ou ele sofre um processo de impeachment, entra o vice, isso é um golpe? Não, isso é obedecer os ditames democráticos da lei, isso não é golpe, ok? Então, golpe é a pessoa entrar no poder sem ser pelas vias democráticas, ou seja, pelo voto. Dando sequência, tão logo Vargas assume o poder, ele precisa tomar algumas medidas para ele centralizar o poder, para ele ter as rédeas do governo em suas mãos. Então, a primeira coisa que Vargas faz é fechar o Congresso Nacional. Sim, fechar o Congresso Nacional. Essa é uma característica tipicamente de governos ditatoriais. Porque no governo ditatorial eu fecho o Congresso Nacional. Por quê, Netão? Ora, porque eu não preciso de deputados e senadores. O Congresso Nacional, ele se resume na Câmara dos Deputados e no Senado. Então o presidente está dando uma mensagem clara à população: não preciso de deputados, não preciso de senadores. Por hora. Daqui a pouco nós vamos ver a necessidade dele reconvocar, dele reabrir o Congresso Nacional. Vargas era assim, de acordo com os seus interesses, ele ia, ele vinha, ele fazia do jeito que ele melhor entendia. Ok? Vamos à sequência. Bom, então, após fechar o Congresso Nacional, Vargas toma outra medida muito importante. Após o fechamento do Congresso Nacional, ele troca os governadores por interventores. Como assim, Netão? Ele vai em todos os estados, afasta os governadores e coloca interventores. O que seriam esses interventores? Eram pessoas ligadas a Vargas, da confiança de Vargas, geralmente da elite rural, menos paulistas, ok? Porque os paulistas saíram do poder. Então, pessoas ligadas à elite rural, de confiança de Vargas, e também militares. Sim, militares. É importante nesse momento nós dizermos uma coisa: um governante, ele precisa ter o povo do seu lado, sim. Ele precisa ter as religiões, sim, evidente.
mas ele precisa também ter os militares ao seu lado, porque para ele fazer essa troca, ele precisava ter o apoio dos militares. Se não fosse assim, ele não conseguiria. Então ele tinha o apoio das forças militares do Brasil, para que pudesse fazer as trocas necessárias, para que pudesse tirar o governador de São Paulo e colocar um interventor. Sim, um interventor que não era da confiança, aliás, que era da confiança de Vargas, que não era eleito pelo povo paulista. Exatamente. O interventor, repetindo, era uma pessoa de confiança de Vargas. Ora, mas eu não votei nesse interventor, eu votei no meu governador. Não importa. Vargas detinha o poder na mão de determinar essa substituição, essa troca. Outra medida tomada por Vargas. Vargas praticamente não tinha mais leis para ele seguir. Ele assumiu através de um golpe. Como que Vargas daria sequência? Então Vargas passa a criar as suas próprias leis. São chamados decretos-leis. Olha o nome, gente. Decreto-lei. É isso. Vargas decretava a sua própria lei. Esses decretos-leis, pessoal, só para a gente fazer uma analogia, uma comparação, são muito semelhantes, esses decretos-leis, às medidas provisórias trazidas pela nossa Constituição atual de 1988. Sim. Mas isso é assunto para outra aula. Então, com essa troca de governantes, o Estado de São Paulo, que até então detinha o poder do Brasil nas mãos, o Estado de São Paulo não aceita essa substituição. O Estado de São Paulo não aceita essa troca, essa mexida no poder. E, obviamente, o Estado de São Paulo mostra a sua insatisfação com isso. Essa insatisfação do Estado de São Paulo vai dar origem à chamada Revolução de 1932. Gostaria de dizer que essa Revolução de 1932, ela também é conhecida por outro nome, Revolução Constitucionalista de 1932. E eu gostaria de fazer uma observação nesse momento. A nossa cidade de Garapava, ela tem uma participação histórica aqui também. Já vamos falar sobre isso. Bom, então quais eram as exigências dos paulistas? O que os paulistas exigiam, afinal de contas? O que eles pretendiam? Eles exigiam a saída de Vargas ou uma nova Constituição. Sim, vejam bem, eu estou colocando aqui uma condição alternativa. Eu estou colocando saída de Vargas ou uma nova Constituição. Eu não estou colocando saída de Vargas e uma nova Constituição. Então, para os paulistas, uma ou outra dessas medidas já bastaria. Ok? Bom, e aonde nós entramos com tudo isso? Os paulistas, então, insatisfeitos com essa troca, como eu já disse, os paulistas vão iniciar uma guerra civil. Essa guerra civil, ela ocorre o Estado de São Paulo contra o restante das forças federais, contra o restante do Brasil. E por que eu disse da nossa cidade de Garapava? Porque a ponte sobre o Rio Grande, ela é um marco histórico. Sim, várias batalhas ocorreram aqui. Cidades fronteiriças. Garapava faz fronteira com Minas Gerais. Essas cidades, elas tiveram participação fundamental nesses conflitos. A estrada de ferro, a Mogiana, trazia soldados e levava soldados de volta para a capital,
para a região toda, desembarcavam em outras cidades e de lá iam para São Paulo? Sim, por isso Igarapava tem esse aspecto fundamental e muito importante acerca da Revolução de 1932. Então, reforçando, a Revolução de 1932 foi uma guerra civil. Por que guerra civil, Netão? Toda vez que a gente disser essa expressão, guerra civil, é aquela guerra que ocorre dentro do país. Quando é uma guerra com outro país, eu digo apenas, é uma guerra, ok? Apenas para deixarmos isso claro. Civil, porque é uma grande participação, um envolvimento da população, porque ocorre dentro daquele país, ok? Que é o que a gente vem ocorrendo de forma sucessiva em Israel, ok? Bom, então, qual era a saída, qual era a exigência? Ou Vargas saía do poder, ou uma nova Constituição. Porque, da forma como estava, com essa Constituição, os paulistas não tinham previsão de quando ocorreriam eleições. Então, era necessário ter uma nova Constituição. Obviamente que Vargas não gostaria e nem havia pretensão de sair do poder. Os paulistas, então, aceitaram ter essa nova Constituição do país. Os paulistas concordaram com essa possibilidade de ter essa nova Constituição. Em razão disso, nós costumamos dizer que, embora os paulistas tenham sido derrotados militarmente, eles foram vitoriosos politicamente, porque eles conseguiram mudar o rumo da política brasileira, a partir do momento em que, mesmo derrotados, porque eram minorias, tinham uma capacidade bélica inferior ao governo federal, eles conseguem que Vargas acate e aceite a proposta de uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Essa Constituição, relembrando, ela é fruto da exigência, da insatisfação, da guerra que envolveu paulistas e o governo federal. Uma das exigências dos paulistas, ok? Por isso que nós falamos também o nome, eu disse lá no início, Revolução Constitucionalista, porque essa revolta, essa guerra civil vai ensejar uma nova Constituição, a de 1934. Bom, essa Constituição trouxe algumas novidades, obviamente que eu vou me ater àquilo que realmente interessa, aquilo que os vestibulares gostam, às vezes, de uma forma peculiar, fazer uma cobrança específica. Ensino primário, obrigatório e gratuito. Então, as primeiras séries, a educação básica seria, o governo forneceria essa educação de forma gratuita, contudo, seria obrigatória. Então, nós já começamos a perceber que a Constituição passa a ter uma preocupação com a educação, ok? Mesmo Vargas tendo uma característica ditatorial, nós percebemos esse cuidado, essa preocupação com a educação. Obviamente que isso foi apenas o pontapé inicial, ok? Bom, finalmente vamos chegar aos chamados direitos trabalhistas. Sim, por que direitos trabalhistas, Netão? Por que você fala finalmente? Porque a maioria das pessoas, quando estuda Vargas, ela conhece Vargas não pelas suas características, pela natureza ditatorial, pelas perseguições, pelos golpes, não. A maioria das pessoas conhece Vargas pelo envolvimento dele com os direitos trabalhistas. Sim, Vargas implantou a jornada diária 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade, entre uma infinidade de direitos trabalhistas
que nós não vamos citar todos agora. Mas essa característica de Vargas aproxima ele com a população. Passa a ter essa proximidade de Vargas com o povo. Porque o povo almejava tanto ter mudanças, e essas mudanças vão ocorrer na esfera trabalhista. É a primeira vez onde o povo realmente tem a sua voz, a voz da população, ela passa a ter eco. Obviamente que Vargas não faz isso de forma inocente. Havia uma pretensão política, que nós vamos falar sobre ela. Bom, então, essa proximidade de Vargas com a população, ele passa a receber o título, a denominação de Pai dos Pobres. Sim, Pai dos Pobres. Vargas passa a ser considerado o pai dos pobres, em razão desses direitos trabalhistas. Até mesmo hoje, é comum em propagandas políticas, quando um partido ele quer se fazer referência a direitos trabalhistas, ele ligar a imagem de Vargas com os direitos trabalhistas. Sempre nós vamos observar isso. Bom, voltando ao aspecto do povo, das eleições, da participação popular, Vargas muda a questão do voto. Até a República do Café com Leite, conforme nós já falamos anteriormente, o voto era um voto às descobertas, ou como queiram, um voto aberto. Esse voto aberto era um voto aonde as pessoas se identificavam, escreviam um nome. Era um voto onde havia um controle do governo sobre o eleitor. Era o chamado voto de cabresto. Lembram disso? O que Vargas fez? Vargas determinou que o voto seria secreto e obrigatório para os maiores de 18 anos. Aqui tem uma situação muito interessante. Sabe como é chamado esse voto também, pessoal? Voto de saia. Voto de saia. Sabe por quê? Porque pela primeira vez as mulheres passam a ter direito ao voto. Vejam, o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos. Aqui eu não estou especificando se é homem ou se é mulher, apenas maiores de 18 anos. Então as mulheres passam a ter direito de participar da vida política. Ora, se eu posso votar, eu posso ser votado, eleito, ser candidato. Sim, as mulheres passam a engatinhar na vida política. Isso é muito importante. Destaquem isso, gravem isso. Os vestibulares, de vez em quando, eles gostam de dar uma beliscada nesse assunto. Ok? Bom, exceções. Quem é que não poderia votar? Bom, primeiro, os mendigos. Por que os mendigos não poderiam votar? A Constituição era expressa nisso. Não era uma questão de preconceito social, não. Bullying, não se tratava disso. É que, na verdade, os mendigos não tinham um endereço, eles não tinham como ser localizados pela justiça eleitoral. Não, os mendigos não tinham endereço próprio, não tinham como comprovar a sua residência, então os mendigos não poderiam votar. Bom, outra exceção, os analfabetos. Analfabetos também não poderiam votar. Sabem por quê? Porque o voto era escrito. Eu precisava escrever o nome, eu precisava ler, eu precisava indicar, eu precisava sinalizar o voto, eu precisava identificar, não identificar o meu voto, não identificar que eu estava votando para o candidato A ou B, mas eu tinha que saber ler a cédula, eu tinha que saber identificar para que eu pudesse assinalar.
para que na folha eleitoral depois, onde estivesse meu nome, eu me identificasse na folha eleitoral e não na cédula, como ocorria na República do Café com Leite. Quando as pessoas identificavam João não sei do que, se identificava, votou para o Manuel, na cédula ficava identificado, era o voto de cabresto. Aqui o analfabeto, como que o analfabeto ia votar? O analfabeto, ele não saberia identificar, ele não saberia visualizar, ele não havia aprendido a ler e a escrever. No caso aqui, principalmente a leitura. Uma observação: nos dias atuais, os analfabetos podem votar? Sim, podem. Nós estamos hoje num outro tipo de votação, né? Nós temos hoje as urnas digitais. Hoje já estamos implementando o voto biométrico, o voto através da digital. Então, os analfabetos podem votar? Sim, podem, porque eles conseguem reconhecer o rosto e eles sabem identificar o número para que o candidato que ele vai acabar optando. Mendigos podem votar? Se conseguir comprovar a residência, se ele tiver um documento que comprova a sua residência e ele conseguir tirar o seu título de eleitor, lógico, pode votar. Muitos devem estar se perguntando: Netão, e os militares poderiam votar? Os militares não poderiam votar. Nesse período, ainda os militares não poderiam votar. E hoje em dia, é possível? Hoje em dia, é possível sim. Apenas uma exceção, que a gente fala que é o constrito, que é aquele que está com 18 anos, servindo tiro de guerra, o exército. Nesse caso, ele está com o seu direito eleitoral suspenso. Ele não pode votar nesse período que ele está, servindo o exército ou as forças armadas, como queiram. Ok? Dando sequência, para regularizar essa situação, ou melhor, para regulamentar essa situação, foi criada a Justiça Eleitoral, com regras, com ordens, com determinações, com resoluções, com normativas, para que pudesse regulamentar o processo eleitoral. E por fim, a Constituição de 1934, para ela ser aprovada, eu deixei para o final de propósito, Vargas necessitava reabrir o Congresso Nacional, votar com deputados, senadores. Mas o que Vargas fez? Deu voz novamente aos deputados e senadores, e em troca, Vargas seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e seria reconduzido ao poder, dando início ao chamado governo constitucional. Vargas, então, com o apoio da Assembleia, dos deputados, com o Senado, com a Câmara, o Congresso Nacional, Vargas é reconduzido ao poder. Vargas, ele acaba permanecendo no poder, sem eleições diretas. Quando a gente fala eleições diretas, pessoal, eu estou dizendo que é a participação popular, é o povo exercer o seu direito de voto. Então vejam, embora a Constituição de 34 assegurou diversos direitos ao povo, inclusive no âmbito eleitoral, ele não pôde exercer a sua vez aqui. Aqui, Vargas é reconduzido através de conchavos, de acordos. Vargas permanece no poder. Bom, esse governo constitucional, por que governo constitucional? Porque já é o governo alicerçado, já é o governo baseado na nova Constituição de 1934. Esse período é marcado por disputas internas entre dois grupos políticos: Ação Integralista Brasileira, grupo fascista, liderado por Plínio Salgado. O outro grupo, ANL, Aliança Nacional Libertadora,
um grupo comunista, tendo como líder Luiz Carlos Prestes. Observem que nesse período, nós estamos iniciando 1934, nós estamos num período na Europa vivendo uma grande dicotomia: fascistas, governos totalitários, nacionalistas. Estamos num período pré-guerra. De outro lado, os governos socialistas ou comunistas, que são coisas totalmente diferentes. Não vamos abordar esse assunto agora, mas são temas totalmente diferentes. Comunismo não é socialismo. Bom, então passam a ter essas disputas internas entre esses dois grupos, entre a AIB e a ANL. Bom, Vargas, pessoal, Vargas tinha como ideal o fascismo, nacionalismo. Sim, Vargas tinha essa preferência pelo nacionalismo, pelo autoritarismo. Então, Vargas apoiava esse grupo da AIB, Ação Integralista Brasileira. Era um grupo apoiado por Vargas. Ao mesmo tempo, a ANL era um grupo totalmente contrário, liderado por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que foi para Moscou, teve contato com o socialismo na sua essência. Passou então, essas disputas passaram a ocorrer de forma mais intensa. Estimativas, que esse grupo tinha cerca de 300 mil membros. E esse grupo fascista, cerca de 400 mil membros. Bom, já que havia essa perseguição, esse apoio de Vargas apoiando a AIB contra os comunistas, contra a ANL, Luiz Carlos Prestes resolve dar um golpe. Sim, já que diziam que os comunistas pretendiam realmente tomar o poder, Luiz Carlos Prestes falou: realmente, queremos tomar o poder. É um episódio que ocorre em 1935, é a chamada Intentona Comunista. A palavra intentona quer dizer conspiração. É um plano tramado pelos comunistas para tirar Vargas do poder. Obviamente, Vargas descobre esse plano, essa conspiração, e trata de imediatamente fechar a ANL e passar a implantar uma propaganda anticomunista. Sim, Vargas implanta uma propaganda anticomunista. Vargas passa a dizer que os comunistas são comedores de carne humana. Sim, comedores de criancinhas. Que o comunismo é algo do demônio. Esse discurso inflamado, Vargas, ele assume a sua natureza fascista e passa a fazer essa propaganda contra o comunismo. Essa propaganda, ela vai se intensificando. 1935, 1936 e chega em 1937. Mas por que 1937? 1937, em tese, olha o que eu estou dizendo, em tese, teriam que ser realizadas eleições para presidente. Bom, o que Vargas faz? Vargas, em cadeia nacional, já através dos jornais, Vargas divulga que os comunistas querem novamente tirá-lo do poder, que ele descobre que os comunistas queriam que ele ficasse fora do poder, os comunistas queriam assumir o poder. Vargas lê essa carta, um plano tramado contra ele, que na verdade esse plano foi redigido a pedido de Vargas por esse grupo aqui, pelos integralistas. Eles redigiram essa carta, esse documento,
para que Vargas pudesse ler e, ao mesmo tempo, impor a sua autoridade. O que Vargas dizia então? Vocês pretendem realmente dar apoio aos comunistas? Vocês querem que os comunistas continuem no poder? Olha, se ocorrerem novas eleições, os comunistas têm grande chance de saírem vitoriosos. Vocês precisam escolher: ou eu permaneço no poder sem eleições e continuo amparando o povo brasileiro, porque eu sou o pai dos pobres, ou os comunistas têm grande chance de assumir. Eu preciso do apoio da população. Diante desse clamor, diante desse pedido, Vargas acaba tendo respaldo de vários segmentos da sociedade para que ele permanecesse no poder, agora de outra forma, agora impondo uma ditadura oficial, o chamado Estado Novo. O Estado Novo, então, de Vargas, como já disse, é uma ditadura fascista e totalitária. Vargas assume agora a sua natureza totalitária, a sua natureza fascista. E Vargas, então, tem a necessidade de se implantar uma nova Constituição, porque a Constituição de 34, com todos os seus viés, era uma Constituição democrática, que não deu tempo da população participar, é bem verdade. Contudo, essa nova Constituição, ela passa a dar uma autonomia maior ao presidente. Tanto é que ela é apelidada de Constituição Polaca, porque ela é uma Constituição baseada na Constituição da Polônia, a qual trazia algumas características que eu gostaria de ilustrar as principais. Unipartidarismo, passa a ter um único partido, é o partido do governo, ok? Um partido apenas governando. Corporativismo, são os sindicatos. Embora a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, os direitos trabalhistas trouxeram respaldo aos trabalhadores, ao mesmo tempo eles se tornaram obrigados a sindicalizarem. Sim, se tornaram obrigados a sindicalizar, são os sindicatos. Esses sindicatos são ligados ao governo. Obviamente, os sindicatos também controlavam os trabalhadores, a fim de evitar greves, manifestações. Então, Vargas, ao mesmo tempo que dava com uma mão, cerceava os direitos com a outra. Nacionalismo, tudo para o país, tudo em nome do país, até a pena de morte aqui foi autorizada, em casos de grave ameaça ao país, o que era muito subjetivo, vocês tenho certeza que concordam com isso. Censura aos meios de comunicação, era terminantemente proibido criticar o governo não aceitava críticas, é uma característica própria dos governos ditatoriais, dos governos fascistas, não aceitam críticas. Liberdade de expressão? Não. Liberdade de expressão no fascismo, na ditadura, não existe. Liberdade de pensamento, de expressão, eu quero manifestar minha indignação contra o governo. Poderia fazer? Poderia, mas assumiria as consequências. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, é o culto ao chefe supremo da nação. Nos livros escolares, pelas cidades, nas grandes capitais, havia a figura de Vargas para todos os lugares. É a idealização da pessoa do governante junto com o poder. O nacionalismo aqui, ele se faz presente na figura do presidente, no caso, Getúlio Vargas. Vargas se faz presente em todos os lugares.
em todos os departamentos era obrigatório ter, todos os departamentos públicos, era obrigatório ter a foto do presidente. Era uma forma de demonstração de poder, que ali tinha a mão do governante. Polícia especial. Essa polícia especial, ela era utilizada para tratar aqueles assuntos, aqueles chamados crimes políticos. Crimes políticos, Netão? É crime ou não é? Não. Em governos ditatoriais, nós vamos ver isso na ditadura militar, existiam os crimes políticos. Eram aqueles crimes que consistiam em atitudes contrárias aos ideais do governo. Isso a polícia especial tratava de reprimir. Tratava de prender quem se mostrava contrário aos ideais do governo. Quem por acaso divulgasse um livro que criticasse o governo, essa pessoa seria presa. Os mais antigos vão saber o que eu estou dizendo, vão lembrar da expressão, eram chamados de subversivos. Os mais velhos, mais sábios, vão saber disso. Subversivos. A gente falava que subversivo era aquela pessoa que era do contra. O governo tratava assim, que era contra os ideais do país, que era consubstanciado na figura de Vargas. Bom, se não bastasse tudo isso, no lado da economia, vamos ter o surgimento das primeiras estatais. O que são estatais? São empresas criadas com dinheiro público e que vão ser, na verdade, utilizadas nas indústrias de base. Vamos citar algumas aqui. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Companhia Vale do Rio Doce. Essas são algumas empresas estatais criadas por Vargas. Calma lá, eu sei que vocês devem estar pensando, e a Petrobras, Netão? A Petrobras é numa outra oportunidade onde Vargas assume, através do voto, mas isso é uma outra circunstância, é uma outra aula. Então, essas empresas geravam também emprego, geravam renda. Então, ao mesmo tempo que a população ficava insatisfeita por não ter a sua liberdade de expressão, a população tinha condições de estar trabalhando, de estar tirando o sustento tirando o seu sustento e da sua família. Então, muitas vezes, a população não estava preocupada com o que Vargas fazia no âmbito político. Para eles, o que bastava era eles terem um emprego, ter o sustento para a sua casa e para os seus familiares. Bom, e o Brasil? Nesse período, onde eu disse a respeito da dicotomia que ocorria no cenário nacional e também reflexo da Europa, acontecia a Segunda Guerra Mundial. Que interessante. O Brasil se viu praticamente que forçado a entrar na guerra. Vizinhos, como somos dos Estados Unidos, sentimos essa pressão, como eu costumo dizer aos meus alunos, essa livre e espontânea pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o Brasil. Sim, porque na verdade os Estados Unidos já estavam iniciando seu apoio aos aliados. E Vargas tinha um ideal fascista. Esse ideal fascista que ia de encontro ao franquismo, ao salazarismo, ao nazismo e ao próprio fascismo de Benito Mussolini. Então, Vargas teve que ir contra os seus ideais, mas por livre e espontânea pressão, Vargas foi obrigado a entrar na guerra, ao lado dos aliados. Na verdade, a participação brasileira então na guerra, ela foi fruto da pressão exercida sobre Vargas. Sim, os mais pessimistas diziam: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Bom,
Acho que os pessimistas se enganaram, porque o Brasil teve uma participação efetiva na região de Monte Castelo, na Itália. A Força Expedicionária Brasileira, os nossos queridos pracinhas. E aqui eu queria fazer uma observação. No Paço Municipal, aqui em Garapava, aonde existe o Mastro das Bandeiras, embaixo existe uma placa de bronze, aonde existe o nome dos ilustres igarapavenses que participaram dessa guerra, os pracinhas ou os expedicionários. Existe essa placa que vocês vão estar verificando aí agora. Bom, se não bastasse tudo isso, essa circunstância toda, existia uma grande pressão para que Vargas convocasse logo as eleições. Queriam logo as eleições. E por outro lado, os grupos queriam que Vargas permanecesse no poder. Era o chamado queremismo. Queriam eleições e queriam também a presença de Vargas, mas não havia possibilidade de reeleição. Então Vargas resolve por bem apoiar uma pessoa de sua confiança, Eurico Gaspar Dutra. Dutra, com o apoio de Vargas, é eleito. Isso em 1945, já coincidindo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vargas então acaba apoiando Eurico Gaspar Dutra, imaginando que teria o apoio dessa pessoa, desse candidato, desse governante, que Vargas poderia governar juntamente com ele. Contudo, Eurico Gaspar Dutra disse: não, a cadeira é só minha, quem governa sou eu. Muito obrigado, Vargas, pelo seu apoio nas minhas eleições, mas quem governa daqui para frente sou eu. Bom, pessoal, é isso aí. Finalizamos Era Vargas. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos e que nas próximas aulas a gente possa se ver novamente. Forte abraço!